Boa noite a todos e todas que acompanham o nosso curso de Segurança Alimentar e Nutricional nos municípios em 2022. Nós vamos iniciar hoje a aula número 5, denominada Novas Facetas da Insegurança Alimentar no Brasil Atual. Vão ser abordados os temas das mudanças do lado da demanda e nos comportamentos dos consumidores. A gente, em geral, enfoca muito o lado da produção, o lado da oferta, e pouco o lado da demanda e do papel dos consumidores. Mas essa tem sido uma marca nas mudanças recentes, nas mudanças na preferência e gosto dos consumidores. Isso se verificou muito durante a pandemia. Nós temos hoje 2 professores convidados para essa aula. O nosso querido amigo Sérgio Schneider, professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutor e mestre em Sociologia e pós-doutor pela Universidade de Londres. E tem também um curso em Cardiff, em planejamento regional, com o professor Terry Marsden. O Sérgio tem uma longa carreira como consultor de entidades nacionais e internacionais, da FAO, do FIDA, da CEPAL, do RIMISP, só para citar algumas das mais importantes. Ele é membro do programa de pós-graduação em Sociologia Rural e Desenvolvimento Rural da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Leciona Sociologia do Desenvolvimento Rural e da Alimentação nesse doutorado. O outro professor que nos acompanha hoje nessa aula é o professor Maicon. O professor Maicon é professor adjunto do Departamento de Sociologia, trabalha junto com o professor Sérgio Schneider. O Michael Schubert foi doutor em Sociologia pela Universidade do Rio Grande do Sul e em Economia da Empresa pela Universidade de Oviedo, na Espanha. Ele também é membro do programa de pós-graduação em Sociologia Rural e membro colaborador do programa de pós-graduação em Desenvolvimento Rural da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele atua na área de Sociologia da Alimentação e Sociologia do Comer, como foco nas tendências na alimentação contemporânea. Portanto, é uma dupla mais do que qualificada para ministrar a aula de hoje. Eu agradeço desde já a presença desses professores e também dos nossos alunos. Uma boa aula. Boa noite. Tudo bem? Posso seguir daqui, João? Por favor, professor. Então, pessoal, eu já fui apresentado, não vou me deter mais, eu vou diretamente aqui para a minha apresentação, tá? E que é esta aqui, tá? Então, eu vou falar durante 30 minutos com vocês sobre esses processos mais gerais e mais específicos das mudanças que têm alterado, como já foi mencionado pelo professor José Graziano, o lado da demanda, né? E aí a primeira pergunta que surge é a seguinte, né? Então, bom, por que, afinal de contas, quais são as razões pelas quais estes processos estão acontecendo, né? Estão em curso, né? Então, a primeira questão a ser mencionada, a ser lembrada, é que nós estamos vivendo um momento
em que a gente está sob, digamos assim, 3 problemas centrais, eu diria, né? O século XXI se caracteriza por um cenário de profunda incerteza e desconfiança, Recording in progress. que é esse momento sui generis que a gente está vivendo agora, né? Talvez comparável àquilo que o professor historiador Eric Hobsbawm chamou no livro dele, O Breve Século XXI, onde ele também disse que o século XX começou depois da Primeira Guerra Mundial, né? Então, talvez o século XXI tenha começado depois da pandemia, né, de 2018 até o momento atual, que ela ainda não terminou, né? E agora, nesse último ano, nesses últimos meses para cá, a gente vive esse cenário de incerteza e desconfiança, está faltando um S no meu desconfiança aqui, em relação ao que vai acontecer né, no mundo em função da guerra na Ucrânia, que está afetando, redesenhando o tabuleiro político internacional. Né? Isso afeta profundamente as questões ambientais, climáticas, né, que já estão sendo apontadas como o verdadeiro e grande problema do nosso século atual, né? Nós temos vários problemas em relação aos eventos climáticos extremos e eles tendem a se ampliar. Então, na economia, incerteza e desconfiança, no meio ambiente, riscos cada vez maiores, e do ponto de vista da sociedade, né, do modo geral, isso se reflete nas desigualdades crescentes e nas múltiplas formas de exclusão. Não é só mais a era geológica chamada de antropoceno. Esse antropoceno, né, seria um momento em que o mundo está vivendo uma grande mudança. Esse gráfico aqui mostra que as coisas realmente começaram a se modificar em termos de uso de energia, efeitos, né, de poluição, uma série de indicadores, por exemplo, maior concentração da população, maior emissão de CO2, né, maior crescimento da temperatura, né, número de veículos, né, extinção de espécies, perda de floresta tropical, uso da água, tudo isso se acelerou a partir da década de 1950. Então, malgrado esse processo de início dessa nova era geológica tenha começado em 1750, aí por volta da primeira Revolução Industrial, baseada no uso do carvão, né? E as emissões que a gente hoje está sofrendo os efeitos são daquela época da era do carvão, né? Hoje a gente continua emitindo gases de efeito estufa, oriundos da queima de energia fóssil não renovável, mas hoje é o petróleo, não é mais o carvão. Mas tudo isso se acelerou brutalmente a partir dos anos 50, e nós continuamos numa trajetória ascendente. Bom, este cenário, este contexto, ele traz, ele precipita, ele cria um contexto que a gente na literatura tem chamado de transição alimentar, ou pelo menos da necessidade de uma das transições que são necessárias, porque é necessária também uma transição energética, certamente são necessárias transições políticas, são necessárias transições ambientais e assim por diante, mas a transição ambiental é uma das transições que a gente precisa construir, precisa fazer nesta quadra da história. E por quê? Porque essas mudanças justamente encadeadas, as mudanças climáticas, demográficas e energéticas, elas acabam na produção de alimentos tendo um acelerador. Se a agricultura é de longe o setor que mais emite CO2, a agricultura é um setor estratégico para alimentar uma população cada vez mais urbana, o mundo é urbano hoje em dia, e a agricultura é um setor que, do ponto de vista da produção de energia, vai ser estratégico para as próximas décadas no sentido de mudar a utilização de fontes de não carbono, por exemplo, biomassa, né, por exemplo, energia eólica ou mesmo solar. As áreas onde essas infraestruturas de produção de energia vão poder ser estabelecidas, na maior parte das vezes, estão localizadas nas áreas rurais e não nas áreas urbanas. Então, a agricultura, o meio rural terá um papel importantíssimo. Por isso, então, que a transição nutricional
vai fazer com que haja um deslocamento, haja uma mudança em relação a essa temática da agricultura. A agricultura, hoje em dia, ainda, especialmente no caso do Brasil, só se preocupa em produzir, só se preocupa em aumentar a oferta. Mas ela precisa, ao longo desse século XXI, se preocupar cada vez mais, não só em produzir mais, mas em produzir para nutrir, para alimentar a população. E, nesse sentido, ela precisa observar não apenas as questões de aumento da produção, de mais tecnologia, de aumento da produção, mas de uma tecnologia que seja capaz de contribuir para mitigar as mudanças climáticas, tecnologias e formas de produção que possam, de fato, contribuir para as questões de saúde, especialmente produzindo sistemas alimentares saudáveis e abastecer uma população cada vez mais urbana. E isso, então, portanto, que leva à ideia de uma transição nutricional dentro do contexto de uma transição alimentar. Esse slide aqui foi feito pelo colega Walter Bellick, né, uns anos atrás, eu compartilho ele aqui com vocês. Né? Essa transição, então, nutricional tem a ver com maior número de bocas para serem alimentadas, que estão nas cidades, né? E também uma transição para um tipo de alimentação, um tipo de comida que essa população está comendo. Vocês devem ter, vocês se lembram, né, nas outras aulas, que não é apenas uma questão de dar de comer para a população, mas é o que essas pessoas vão comer. Porque a alimentação delas não pode tornar elas doentes. A alimentação precisa nutrir as pessoas adequadamente para que elas possam ter uma vida saudável e uma vida plena. Tá? Então, o tipo de agricultura, o tipo de produção, o tipo de oferta que nós temos hoje, ele é apontado como um dos elementos causadores desses problemas que a gente tem no sistema alimentar. Então, está tendo cada vez mais estudos, cada vez mais pesquisas mostrando que há essa relação de causa e efeito. A causa é um tipo de agricultura cada vez mais que produz monocultivos, que produz que produz uma dieta bastante pobre em termos de diversidade de produtos, bastante monótona, né? Rica em proteína animal, rica em adoçante, rica em calorias, e os consumidores, né, a maior parte da população, comem comidas altamente cheias de gordura, cheias de proteínas, e assim por diante. Isso leva a problemas de saúde. Então, essa foto mais ou menos mostra isso, né? Então, isso aqui é uma foto da cidade de São Paulo, né? Uma população aí de 22 milhões de pessoas vivendo aglomeradas. A comida chega a essas pessoas em supermercados de grande, né, de grande extensão. Essas comidas ou através de comida, né, processada, e aí o que nós vemos? A obesidade dos nossos jovens, das nossas crianças, crescendo de forma muito mais rápida do que era no passado. A este processo de transição nutricional, que carrega, de um lado, na manutenção da fome, e de outro lado, no crescimento da obesidade, é chamado de dupla carga da transição nutricional, ou no inglês, double burden food transition ou nutrition transition, né? A dupla carga da transição nutricional. Que dupla carga é essa? O problema é o seguinte, né? No mundo todo e no Brasil, esse sistema de alimentação ele não resolveu totalmente o problema do acesso a alimentos para as pessoas mais pobres. Né? Na aula do professor Graziano e nas outras aulas, vocês viram que temos aí no Brasil uma quantidade muito expressiva de pessoas que não têm acesso aos alimentos, que não conseguem comer, que ainda passam fome, ainda estão desnutridos. Pior, essas pessoas aumentaram a sua quantidade nos últimos anos agora, tá? Por uma série de problemas, entre eles falta de recursos, falta de dinheiro para comprar comida, oferta de alimentação inadequada. Então, essa situação, né, de carestia, de carência de alimentos, existe ao mesmo tempo com a situação de obesidade e sobrepeso. Então, vocês podem perceber aqui que a população mundial subnutrida, ela tem diminuído dos últimos 30, 40 anos, né? Mas ela ainda persiste, especialmente nas regiões mais pobres do mundo, tá certo? Houve uma redução, por exemplo, na África subsaariana,
de 35% para alguma coisa como 21%, 22%, tá? Mas, mesmo assim, ainda em torno de 800 milhões de pessoas estão numa situação de miserabilidade e que convive com a fome. Por outro lado, se a gente olha aqui a situação de prevalência da obesidade, a gente vai perceber, por incrível que pareça, né, que também nessas regiões, né, por exemplo, da África ou na América Latina, existe obesidade, mas aí a insegurança alimentar tem outra característica, ela é caracterizada pela obesidade. E aí, América do Norte, Europa e mesmo a Oceania, né, eles entram nesse quadro. Pior para países como o Brasil, né, que tem esses dois processos ao mesmo tempo, né, pobreza e fome, né, de um lado, né, aqui tem os dados que eu não vou repetir, né, aqui é o caso, né, é o dado para o Brasil, né, insegurança alimentar grave, né, nos últimos anos, né, tem aumentado, né, nós no ano de 2017, 2018, esse dado, na verdade, está um pouco desatualizado, porque a última PNAD do IBGE mostra que os dados de 2004 são mais ou menos parecidos com os de 2019. Tá? Então, a insegurança alimentar por falta de acesso continua elevada. Aqui tem o dado, né, dessa pesquisa da rede Pensan, né, que mostra que eram 10,3 milhões de pessoas em insegurança alimentar grave em 2018 e estes 10,3 passaram para 19,1 em 2020. Né? O mapa da fome está aqui. Né? Esse é um mapa que vocês já viram, eu não vou aqui insistir. Eu quero apenas mostrar o argumento de que o lado da fome, né? Aqui também é uma slide que o professor Graziano já mostrou para vocês, né? As principais causas da fome no Brasil hoje. Mas esta fome, essa carestia alimentar, coexiste com a obesidade e o sobrepeso. Na América Latina, né? E se a gente for olhar aqui, né? Os dados mostram muito claramente isso, né? O lilás mais escuro aqui, o magenta escuro, é a obesidade, que em 75 era de 7,8% dos domicílios e em 2015 era de 23,6%. Hoje, em 2022, já está mais ou menos em torno de 25%, ou seja, uma em cada 4 pessoas está em situação de obesidade. E mais de 60% das pessoas acima de 18 anos sofrem de sobrepeso na América Latina. Tá? No Brasil, esse excesso de peso e obesidade, aqui estão os dados, então, da PNAD para 2019, ele também é bastante expressivo. O excesso de peso chega a quase 62% no Brasil e obesidade quase 27%. Pouquinho mais de uma em cada 4 pessoas estão obesas no Brasil. Vejam a realidade triste que nós temos, né? Então, nós temos um problema de insegurança alimentar que não é só o de falta de comida, falta de acesso à comida. Nós temos um problema de insegurança alimentar pelo fato de que as pessoas se alimentam mal. Elas estão obesas, né? Eu não vou aqui usar a palavra que vocês sabem, né? Que começa com G, que a gente tem evitado falar, mas essas pessoas também estão em situação de insegurança alimentar. Então, aqui tem outro dado, né, que o estudo do IPEA mostra, né, que mostram esse crescimento da obesidade e do sobrepeso na população adulta acima de 18 anos. Tá? Então, esse aqui é um outro dado, né, que é o Atlas das Situações Alimentares, né, que mostra o risco de fome, né, e a fome, né, subindo nos últimos 2 anos, de 19 a 20, passando de 2018 de 16% para 20% a fome, e o risco de fome passando de 20,7% em 18% para 34,7% em 2020. Somando risco de fome com fome, nós temos 55% da população brasileira em situação, nessa situação de risco de fome ou de fome. Bom, um dos grandes problemas que afeta este processo de aumento da obesidade, um dos grandes vilões, se não o principal vilão, são os ultraprocessados, é a comida ultraprocessada.
tá? Isso é um tema também que a gente tem, que tá querendo abordar, o Maico vai voltar a isso depois com vocês, né? Eu vou apenas apresentar esses dois mapas aqui do Brasil, né, que também foram publicados nesse estudo da situação, das situações alimentares, né, mostrando que há uma relação direta entre aumento do consumo de ultraprocessados e aumento de renda, né? Embora haja também ultraprocessados na região norte, nordeste e no centro-oeste, aliás, haja o consumo, né, de domiciliar de calorias ultraprocessadas nesse domicílio, mas é na região sudeste e sul que há uma maior participação de alimentos ultraprocessados na família. Então, a realidade mostra o seguinte, quando as pessoas têm renda, elas acabam comprando comidas mais ultraprocessadas. Pode ser porque a renda seja muito baixa e o que elas têm condições de comprar é salsicha, Cheetos e outras coisas, né? Então, as pessoas mais pobres compram essas coisas que dão substância, mas que, ao mesmo tempo, não fazem muito bem à saúde, porque provocam obesidade, provocam sobrepeso, né? E nas regiões norte, nordeste e centro-oeste, as pessoas, de fato, não conseguem se alimentar, porque nem ultraprocessados conseguem comprar. Bom, pessoal, para eu ir encaminhando aqui a minha apresentação e não passar dos meus 30 minutos, as grandes mudanças que nós temos falado aqui no nosso grupo de pesquisa, o GEPAD, que é o grupo de pesquisa em alimentação, em agricultura, alimentação e desenvolvimento, nós temos levantado a seguinte hipótese: o grande vetor das mudanças alimentares nas sociedades contemporâneas já não é mais a oferta, já não é mais a produção. Os grandes vetores, os drivers, são as mudanças no consumo, nos consumidores. Por quê? Porque são as preferências dos consumidores, e elas estão relacionadas a vários tipos de fatores causais, que estão mudando, que estão viesando, que estão alterando a forma como as populações se alimentam. Claro que esse é um processo que ainda está em franco desenvolvimento, né? É um processo que ainda não se consolidou. O caso brasileiro é um caso em transição, por isso que a gente fala de transição alimentar e nutricional. E esse processo de transição guiado, comandado, puxado pela demanda pelos consumidores, está relacionado à disponibilidade dos alimentos, está relacionado a questões culturais, como valores, tradição culinária, está relacionado a fatores de acesso individual, como a renda que a pessoa tem, o grau de informação que ela tem, ou a religião que ela pratica, ou está relacionado a um conjunto de fatores de preferências comportamentais. O Michael vai explorar isso um pouco mais, como, por exemplo, o veganismo e outros. Tá? Mas essa é uma mudança importante. Eu tenho dito para os meus alunos aqui na URGS que, se o século XX, a modernização da agricultura, a Revolução Verde, foi a profunda transformação do sistema alimentar pelo lado da oferta, né? É ali que a modernização da agricultura incidiu, né? Nos tratores, nas sementes e nas variedades geneticamente modificadas, né? Na parte aí de hibridização, né? E de fertilização in vitro, né? E também na parte química biológica, né? Insumos, adubos, né? Pesticidas, fungicidas e assim por diante. Tudo isso pelo lado da produção, tudo isso foi feito para aumentar o volume produzido. E a modernização da agricultura alcançou isso, né? A quantidade de quilos por hectare, né? De quilos produzidos no total aumentou muito de 1960 até 2020. Mas isso gerou uma grande mudança, de tal sorte que hoje no mundo não seria mais necessário aumentar a produção de alimentos, aumentar a oferta de alimentos. Se nós pegássemos tudo que existe no mundo hoje de produção, de volume produzido, e dividisse pelo número de bocas a serem alimentados, isso daria em torno de 2.700 quilocalorias por habitante do planeta. Então, qual é o problema da fome? Por que existe fome? Por que existe insegurança alimentar? Por uma série de fatores, entre eles, pela má distribuição. Os alimentos não são distribuídos de forma equilibrada. Não são distribuídos, por exemplo, em regiões de guerra, em regiões de conflitos. Agora, por exemplo, na Ucrânia, mas tem outras regiões do mundo que estão numa situação, né, de conflitos onde há
uma escassez de alimentos. Tem problemas aí de mudanças climáticas e tem problemas de quebras de safra. Então, e tem, principalmente, um fator que eu não posso esquecer, que vou só aqui citar, não vou apresentar nenhum dado sobre ele, um grande problema no sistema alimentar atual, que é o desperdício. Em torno de 30% de tudo que se produz, né, que sai das propriedades e que chega aos consumidores lá na gôndola do supermercado é desperdiçado, em torno de 14%, 15% na porteira para dentro, e o restante se perde, desperdiçado no consumo urbano, especialmente nos supermercados, nos restaurantes e assim por diante. Tá? Então, há uma mudança em curso, e esta mudança em curso vai mudar totalmente, profundamente, estruturalmente, a maneira como nós conhecemos e entendemos o sistema alimentar no século XXI. Então, é a demanda e os consumidores que estão mudando o sistema alimentar. Um conjunto de novas práticas alimentares estão surgindo. O Maico vai falar sobre isso, eu não vou detalhar, me faltam, acho que 3, 4 minutos aqui para terminar, que basicamente estão relacionadas a vários fatores. A gente está pesquisando esses fatores, né, aqui na URGS, como eu já disse, né? Então, as pessoas, só para resumir, né, a gente tem dito o seguinte: hoje em dia as pessoas já não comem mais apenas por uma questão biológica. A alimentação dos indivíduos já não é mais um fato biológico em si, tout court. A alimentação dos indivíduos se tornou efetivamente um fato sociológico, um fato psicossocial, né? Eu sempre digo para os alunos que antigamente a gente dizia, para estudar status social, divisão social de trabalho, diga-me com quem andas que eu te direi com quem és, diga-me onde trabalhas que eu te direi quem és, né? Porque a importância do indivíduo era dada pelo trabalho que ele fazia na sociedade e na economia. Hoje em dia, a posição social do indivíduo está muito relacionada com o tipo de alimentação e o tipo de consumo que ele faz. Então, a frase poderia ser mais ou menos assim: diga-me onde comes e com quem e o que consumes, que eu te direi quem és. A identidade das pessoas está fortemente perpassada pelo tipo de consumo, com os picos que elas fazem, e dentro do consumo, pelo tipo de alimentos que as pessoas tomam. Tá? Então, cada vez mais se formam grupos sociais, se formam comunidades, se formam redes, né, de relacionamento em torno do consumo, em torno do comer. O Michael vai explorar isso, não vou detalhar mais. Isso nos leva a todo um debate que está emergindo, que é o debate das dietas saudáveis e sustentáveis, que é hoje, digamos assim, um dos grandes vetores de mudança do sistema alimentar, né? Tem grupos grandes de pesquisa no mundo, por exemplo, esse que foi publicado aí na revista The Lancet, né, há 3 anos atrás, né, dizendo o seguinte: a mensagem é a seguinte: se nós quisermos mudar o sistema alimentar, né, o sistema de produção, distribuição e consumo de alimentos, nós temos que mudar as dietas. Então, a frase é essa: se queremos mudar o mundo do ponto de vista, né, das mudanças climáticas, enfim, né, desses fatores estruturais, nós temos que mudar o jeito que a gente come e o jeito que a gente consome. Então, a definição está aqui, tem um relatório da FAO e da ONU sobre Sustainable Diets, é uma palavrinha mágica que abre muitas portas, e a definição de Sustainable Diets não é a dieta mediterrânea, a dieta da lua, a dieta disso ou daquilo, não tem nada que ver com essas coisas, né, com esses modismos. Dieta sustentável é toda aquela que é culturalmente aceitável, acessível economicamente, justa, nutricionalmente adequada, segura e saudável, ao mesmo tempo que otimiza os recursos naturais e humanos, tá certo? Então, isso é o conceito de dieta saudável e sustentável, que está ligado ao debate mais geral de segurança alimentar e nutricional. Por isso que essa aula está aqui nesse curso sobre segurança alimentar e nutricional. Então, pensar segurança alimentar e nutricional é pensar sobre como podemos estimular dietas mais saudáveis e sustentáveis. Se a gente não mudar isso, né, a ONU estima, tem um estudo aqui que foi feito pela ONU, ela estima que
se a população do mundo continuar se alimentando do jeito que está se alimentando hoje, com dietas inadequadas, ricas em comida saturada, né, proteína, gorduras e assim por diante, isso vai gerar, antes de mais nada, um custo de saúde pública de 1,3 trilhões por ano. Vou repetir, em 2030, o custo das dietas inadequadas está estimado em 1,3 trilhão por ano, tá? Então, isso em termos mundiais, né? E isso tudo vai afetar doenças cardíacas, né? Infarto, câncer, diabetes do tipo B, né? Como estão aí as cores aí nesse gráfico aqui, tá? Principalmente doenças coronárias, né? Doenças cardíacas, infarto, principalmente. As pessoas aí estão morrendo, né? De colesterol, né, por alimentação inadequada. Alimentos estão, aí as pessoas estão, né, estão se infartando direto, né, e assim por diante. Isso nos leva ao debate, então, de estimular uma agricultura, que esse é um novo conceito que está emergindo, né, uma agricultura que seja sensível à nutrição. Nossa, quando eu li isso aqui pela primeira vez, eu fiquei pensando, o que os agrônomos vão pensar se alguém disser para ele que a agronomia tem que ser sensível à nutrição, né? Eu fico imaginando aqueles caras assim, mais cintura dura, que acham que o negócio é só produzir, sentar em cima do trator, né? Eu fico imaginando esses caras tendo que conversar com as nutricionistas, né? Com o pessoal né? Com os gastrônomos, né? Com o pessoal que prepara a comida. Ou seja, critérios, métricas de produção, de quantidade de quilos por hectare, não vão mais ser importantes daqui a uns anos. O que vai ser importante é quantas pegadas ecológicas aquele alimento produz e quanto ele contribui para a nutrição das pessoas. Isso não quer dizer que milho, soja, trigo, né, feijão e outros grãos vão desaparecer, claro que não, mas tudo depende de o que eles podem aportar para a produção nutricionalmente saudável e ambientalmente sustentável. Isso coloca em xeque, eu não vou mais do que citar apenas aqui o tema, isso coloca em xeque, isso coloca um grande ponto de interrogação sobre a questão dos agrotóxicos, dos agroquímicos, né? Não dá para fazer uma agricultura sensível à nutrição se a matéria-prima agrícola continuar sendo eivada, totalmente embebida, né? Lambuzada, né? Com veneno. Simplesmente não dá, simplesmente é impossível. Então, isso nos leva a repensar ao posicionamento de alimentos com outras dimensões da sustentabilidade, água, energia e assim por diante. Então, a gente tem falado cada vez mais no nexus, o nexus entre alimentos, água e energia. Esse é o futuro, essas métricas, medidas, né, de produtividade, medidas de eficiência, medidas de performance, que olham não só apenas a produção, mas também o consumo de alimentos, e quanto eles usam de água, quanto eles usam de energia, né? Qual é aí o cálculo energético que você usa? Não pode ser negativo. Então, isso tudo leva a um debate sobre sistemas alimentares, cadeias produtivas e assim por diante, tá certo? Fazendo com que, crescentemente, a agricultura e a alimentação se conectem mais fortemente com a nutrição, formando aqui esse símbolo do infinito, em que a saúde do indivíduo está no meio, né? E a produção e o consumo estão em cada lado e elas interagem de forma sistemática, tá? Então, é nesse sentido que a gente precisa caminhar para uma alimentação saudável. No Brasil, a gente tem políticas para isso, né? Eu ia terminar por aqui, já estou no meu tempo, Maico e João, tá? Só para dizer o seguinte, né? Quais políticas podem nos ajudar? Então, as políticas precisam ser aqui não só políticas de produção, mas precisam ser políticas, de fato, alimentares. Então, nós aqui no GEPAD, o Michael, juntamente com outros colegas, a gente tem falado que o Brasil precisa urgentemente sair das políticas agrícolas e, pior ainda, na minha opinião, restritivas, que a gente chama de políticas do agronegócio, para políticas de segurança alimentar e focando logo ali na frente, políticas alimentares, que são políticas sistêmicas, que envolvem
né? Não só a produção, a distribuição, mas, sobretudo, o consumo de alimentos. Por isso que a gente tem que atuar aqui em várias pontas, né? E ser bastante multi e interdisciplinar, no sentido aqui de construir capacidades, reduzir vulnerabilidades, promover a resiliência e assim por diante. Então, aqui eu vou terminando, tá? Deixando aqui uma sugestão de tipo de políticas, né? Acho que a gente precisa de políticas redistributivas, precisa de políticas de regulação, regulatórias, e precisa de políticas de reconhecimento, tá? Eu não vou ter tempo de detalhar, eu deixo talvez para alguém que gostaria de fazer alguma pergunta ou numa outra oportunidade em que seja possível. Eu fico por aqui, agradeço a atenção e agora eu passo a palavra para o meu colega Maico, por favor. Posso começar, João? Tranquilo, professor Marco. Então, boa noite a todos e todas, né? Obrigado pelo uso do tempo, Sérgio, tá? 30 minutos certinho. Então, agradecer ao Instituto Fome Zero, né, por esse convite, né, estar aqui presente com vocês e poder compartilhar esse espaço, né, com um colega e também meu ex-orientador ainda, na época do meu doutorado, o professor Sérgio. Né? Então, eu vou já de imediato compartilhar minha apresentação com vocês. Aqui. Ok. Então, pessoal, a proposta, então, dessa palestra em conjunto com o professor Sérgio é falar um pouco sobre tendências na alimentação contemporânea. A gente tem falado muito, o professor Graziano, o professor Walter, né, e outras professoras também que sucederam depois em suas apresentações, né, das políticas em torno da segurança alimentar, focando sempre, do ponto de vista histórico, também contemporâneo, né, os males que a fome e a desnutrição vem causando, né, no mundo todo, e especialmente no Brasil, e vem voltando com força, com bastante força nos tempos atuais. A ideia aqui desse debate é ampliar um pouco essa discussão, né, o professor Sérgio já fez essa introdução do debate em torno da dupla transição nutricional, né, que tem a ver também com o aumento da obesidade, né, em conjunto com a desnutrição e também a sua conexão com as mudanças climáticas. Isso aqui é um slide que eu trago para vocês, num relatório da revista The Lancet também, né? É um relatório que já está traduzido parcialmente aqui no Brasil, porque esse relatório, né, do professor Boy Swinburne, né, neozelandês, ele também é um relatório que o IDEC aqui no Brasil trouxe para fazer esse debate, né, aqui. Então, eles tratam do tema da sindemia global. Então, alguns de vocês já devem ter entrado em contato com esse relatório, participado de algumas apresentações e discussão, e esse termo recorrentemente vem sendo apresentado e discutido, né? Então, a ideia da sindemia global é de que o tema, né, atualmente, os temas em torno da alimentação, digamos assim, eles são muito mais complexos do que simplesmente tratá-los de maneira isolada, como é a questão, por exemplo, da desnutrição, ou mesmo da fome. A gente precisa, em conjunto, também olhar para a questão da obesidade e também com relação às mudanças climáticas. E tantos outros temas que vão emergindo também, né, contemporaneamente, que a gente precisa dar conta de enxergá-los e também estudá-los e conectá-los em alguma medida. Até porque, segundo o relatório, a saída mais efetiva para esses problemas, eles não estão em políticas isoladas ou ações isoladas. Eles recomendam que essas ações elas tenham uma tripla ação, ou no mínimo dupla ação, que essas políticas sejam tratadas de maneira conjuntas, né? E não tratando somente a desnutrição de maneira dissociada da questão da obesidade ou mesmo das mudanças climáticas, né? Então, essas políticas públicas e todas as outras ações, o relatório ele enumera diversas ações, inclusive de políticas públicas, mas também de ação da sociedade civil, dos agentes financeiros, né, tentando focar sempre uma ação dupla ou tripla, né, abarcando o máximo de temas e problemas sociais quanto possível, né? Então, a ideia um pouco é tratar dessas tendências, tá? Elas são inúmeras, vocês vão ver que são bastante complexas, não vou conseguir passar todas com vocês, obviamente, mas a gente pode, né, e essa é a ideia, tratar de algumas delas para que vocês mais ou menos entendam como esses consumidores, né,
que é um pouco essa caixa fechada que a gente não consegue muitas vezes interpretar. Aqui são alguns tópicos que eu costumo trabalhar, né? Obviamente não vou conseguir tratar deles todos com vocês nesses 20, 30 minutos que eu tenho aqui para essa conversa, né? Eu selecionei o primeiro tópico sobre ideologias alimentares, né? Que é um texto de referência que está no material de vocês, um texto produzido pela professora Lívia Barbosa, que eu gosto muito, né? Um pouco sobre eating out, né? O comer fora de casa, que é um dos temas que eu mais tenho tratado, né? Fez parte da minha tese de doutorado, eu também tenho algumas pesquisas em andamento nesse tema. A conveniencialização da comida e do comer, que é um tema muito recente, né? Na Europa tem se produzido alguns estudos, e eu tenho trazido também algumas propostas para começar a pensar aí, né? A trabalhar esses estudos aqui no Brasil. E um pouco da crise das proteínas, né? Que recorrentemente aparece nesses relatórios internacionais, né? E vocês percebem isso pipocando a todo momento, aí, especialmente nos temas quando se discute mudança climática, né, o veganismo, o vegetarianismo, né? Então, vamos conversar um pouco sobre essa crise das proteínas. Ademais, poderia falar aqui com vocês sobre ativismos alimentares, as singularidades alimentares, food techs e foods, as lógicas do comer, rotinas alimentares, e um tópico que eu acho bastante interessante, mas não vou trazer para esse momento, que é a estigmatização e controle dos corpos pelas lentes da alimentação. Tem muito a ver com a questão da obesidade, que é muito tratada no campo epidemiológico, e a gente esquece de enxergar, por exemplo, o fenômeno da gordofobia e outros tantos relacionados a esse mal, né, que a gente chama aí de epidemia ou pandemia da obesidade. Né? Porém, não vou conseguir tratar com vocês nessa aula, mas eu julgo de extrema relevância e oportuno, especialmente quando lida com dietas alimentares e a questão do controle, né, dos corpos, inclusive das crianças, né, quando a gente também fala de estigmatização, normatização, né, e muitas vezes discriminação, né, das pessoas gordas, né. Então, esse não é o momento para falar sobre isso, mas eu julgo bastante importante e relevante. Ok? São ideologias alimentares, então, trazendo um pouco essa referência que é a professora Lívia Barbosa, né, ela tem 4 categorias que ela trabalha como ideologias alimentares, que nos faz entender um pouco dessa complexidade que é as tendências na alimentação contemporânea. O primeiro delas é a cientificação, né? Está muito atrelado aos discursos médicos, às substâncias milagrosas, às dietas salvadoras, né? Geralmente a pessoa escuta lá o licopeno, aquelas, né, outros micronutrientes que tem num ou no outro alimento, porque a ciência conseguiu comprovar que ele combate o câncer, previne o envelhecimento e etc. Então, esse processo de cientificação da comida e dos componentes da alimentação, elas influenciam muito nas tendências alimentares. Então, eu lembro de uma época que o tomate deu uma febre de consumo de tomate, porque a ciência descobriu, evidenciou que tinha licopeno nos tomates, que era uma substância milagrosa. Inclusive, até em cápsula começou a se produzir com uma fotinha do tomate do lado, dizendo, olha, que tem, né, a essência do tomate para que, então, isso possa contribuir para a tua saúde. Então, esse discurso da cientificação, ele conduz muito também à tendência alimentar. Inclusive, até a demanda altíssima por um tipo de alimento. Esse alimento acaba sendo o alimento da moda, muitas vezes, porque a ciência deu um aval de que ele é milagroso, né? Ou possui uma substância que beneficia muito a saúde e ganha um destaque na televisão. Então, esse é um pouco o discurso da cientificação. Também, ele está dentro de um outro aspecto, que é o processamento, né, e a descoberta de novos produtos alimentares, né? A gente conhece muito pouco da ação de bactérias, fungos na produção de alimentos. Em geral, a gente conhece os tradicionais, aqueles que ancestralmente vêm sendo utilizados, vêm sendo produzidos, né? Como exemplo, tem os queijos franceses, os queijos espanhóis e etc., todos aqueles que têm denominação de origem ou indicação geográfica, que são aqueles fungos e bactérias, né, milenares que já fazem parte da produção de alimentos. Só que a ciência tem entrado, digamos, de cabeça nessa nova onda e tem pesquisado a fundo, né, novas cepas de bactéria e novos esporos de fungo para a produção de novas substâncias e novos alimentos, inclusive até, obviamente, geneticamente modificados. Então, a ciência está investindo muito nessa nova forma de obtenção de novos produtos, inclusive modificando, né, esses micro-organismos, né, milenares aí, que já vinham atuando na nossa alimentação para a produção de novos componentes e novos alimentos. Né? Ademais, também a cientificação, ela está nesse discurso da gastronomia, né,
uns 10 anos atrás, se descobriu essa gastronomia molecular, né? O Ferran Adrià, ele é um exemplo de que os restaurantes eles podem trabalhar com essa que eles chamam de desconstrução do alimento, reconstituição estética do alimento, né? Em que o alimento ele é totalmente decomposto na sua forma original e oferecido numa forma totalmente extravagante, diferenciada, né? Na forma líquida, na forma gasosa, na forma sólida, né? Como se fosse tubos de ensaio, inclusive, é toda uma experiência gastronômica, né? Com uma perspectiva bastante científica, né? Então, ele também é aplicado esse discurso da cientificação no campo da gastronomia. E aqui eu até chamo a atenção, né? Já pensou no churrasco líquido, né? Então, é um pouco essa lógica, né, que a gastronomia traz também um discurso científico para dentro de uma das tendências que ela incorpora, especialmente em alguns restaurantes. A outra ideologia alimentar é o valor de origem, né, que está linkado à fruição, memória, consumo mais hedônico, pratos típicos. E aí vem um pouco o resgate das origens, né, todo aquele apelo que a gente tem de paisagem, de tradição, de cultura, né, que é incorporado dentro dos alimentos, e eles são, na verdade, eles são revistos, né, eles são reformulados numa forma em que o consumo contemporâneo também os aceite, né, então tem toda uma ressignificação desses produtos, né, ele tem toda uma origem histórica, tradicional, porém muitas vezes a embalagem, a forma de apresentação, os circuitos gastronômicos, ou até mesmo de mercado que esses alimentos acabam circulando são diferentes, né, para se alcançar, de certo modo, um produto singular, né. Ainda com relação ao valor de origem, isso é bem importante, tá? Há uma politização cada vez maior da alimentação e do comer, né? Alguns exemplos têm a ver, né, com os boicotes e com os boicotes, né? Os boicotes seriam, né, um incentivo à compra de um determinado produto, né, porque ele traz um certo benefício social, né, porque ele tem, né, um apelo de paisagem, né, uma proteção do meio ambiente, né, porque ele tem uma questão ética muito forte, por exemplo, o bem-estar animal, né? Então, se muito dos consumidores acabam optando por fazer um boicote, né? A compra, o incentivo da compra de um produto, de uma marca ou de uma empresa por uma ideologia política, por uma ideologia, né, que condiz com aquela que ele entende como correta. E os boicotes é o contrário, os boicotes boicotar uma empresa, boicotar uma marca, boicotar um produto, evitar a compra, né? Fazer propaganda contra essas marcas, né? Então, aí tem diversos exemplos que recorrentemente aparecem, né? Por exemplo, quando teve aqui o assassinato do homem negro aqui no Carrefour em Porto Alegre, teve toda uma onda de boicote a esse supermercado, a essa marca de supermercado que é o Carrefour, né? Do mesmo modo, por exemplo, a Natura, quando fez uma propaganda também envolvendo um transgênero, na propaganda, no Dia dos Pais, também teve todo um boicote à marca da Natura, né? Do mesmo modo, ainda no valor de origem, a gente, por ser um consumo político, em grande medida, não todo, tá? A gente enquadra também o veganismo e vegetarianismo, ou mesmo o fair trade. Poderia incluir aqui o slow food também, né? Então, todos esses estariam dentro dessa ideologia alimentar, que é o valor de origem. Ainda no valor de origem, a gente tem as formas mais institucionais de certificação desses produtos, né? Em termos de tradição, de cultura e de proteção de território e de mercados, como a questão da rastreabilidade, denominação de origem, indicação geográfica e outros tantos selos. Aqui tem uma legenda que tem no Brasil, as indicações geográficas e as denominações de origens que a gente tem. Aqui tem o de Portugal, né? Enfim, tudo isso faz parte também dessa ideologia alimentar que corresponde ao valor de origem de determinado produto, que também influencia, claro, na tendência alimentar e na opção dos consumidores. Do mesmo modo, a gastronomização, que tem a ver com a dimensão estética, né? Que é um processo amplo social de estetização da vida e do consumo, né? Aí a gastronomia ela está presente, né? Através dos livros, programas de TV, né? Então, até o Jean-Pierre Poulin, que é um instrutor francês, acaba dizendo que a gente tem consumido muito alimentação através da TV e tem praticado muito pouco alimentação na nossa cozinha, ou cada vez menos. Esse é um outro debate que eu já vou fazer em seguida com vocês, que é da conveniencialização da comida e do comer. Mas passa pela experienciação culinária, tem muito a ver com a individualização da comida também, e também os restaurantes, como eles vêm se adequando
a essa evolução, a esse rearranjo em torno da gastronomização e as diversas tendências que dentro dela. Não dá para dizer que a gastronomização ela é um processo único, né, que tem uma única característica. Não, ela se complexifica, né, digamos assim, ela se divide, né, ela se desdobra em diferentes frentes, né, que tem a ver desde aquilo que a gente discutiu lá da cientificação, mas também tem restaurantes tradicionais, a questão do turismo rural, e etc. E a gastronomia está dentro disso, esse processo da gastronomização, como uma ideologia alimentar. Engajamento político, inclusive até dos próprios chefes de cozinha e etc. E, por fim, a saudabilidade, né, que é um conceito muito bacana, que a professora Lívia Barbosa criou também, que tem a ver com a saúde e a questão ambiental dentro do mesmo conceito, que é de saudabilidade, e aí teria saudabilidades distintas. Ela nomeia alguns, né, uma saudabilidade funcional, muito voltada para o indivíduo, uma saudabilidade política, que é uma responsabilização coletiva sobre o que se consome, né, uma saudabilidade holística, que tem muita vez com religião, com filosofia e com outras perspectivas éticas, não necessariamente políticas, né, e saudabilidade pop, que tem a ver com estilo de vida, corpo e etc. Então, a professora Lívia, ela classifica alguns tipos de saudabilidade. Então, essas seriam as ideologias alimentares, né, que eu tenho naquele material e que eu acho bem bacana, que nos dá um certo panorama dessas tendências contemporâneas em torno da alimentação. Aqui eu vou falar um pouco com vocês sobre um outro tópico, que é o eating out, que é o comer fora de casa. Tá? Só alguns dados, eu não vou entrar em muitos detalhes com vocês, mas tentar mostrar para vocês o quanto isso também tem sido uma tendência, especialmente entre as classes de maior renda e também nos países desenvolvidos e em desenvolvimento. Aqui tem os dados mais recentes, aqui eu faço uma comparação, porque na tese também eu estudei o Brasil, o Reino Unido e a Espanha, então eu aproveitei esses mesmos dados para mostrar como cada um dos países isso tem evoluído ao longo dos anos. Né? Então isso aqui demonstra o gasto com a alimentação fora do ambiente doméstico, né, com eating out, em relação ao consumo e o gasto total com alimentação. Então notem que, em média, né, nos últimos dados aqui de 2018, o Brasil apresentou um gasto, as famílias brasileiras apresentaram na última POF, um gasto de 32,8% de todo o gasto com alimentação, com a prática da alimentação fora do ambiente doméstico. O Reino Unido um pouco maior, a Espanha aqui em segundo colocado. Mas o que eu quero que vocês atentem é que há uma diferença em relação à classe social. Né? Extrato de menor renda, aqui no Brasil, na última POF, gastou em torno de 20% de todo o gasto com alimentação fora do ambiente doméstico, enquanto as classes de estratos de maior renda gastaram mais de 50% de todo o gasto com alimentação com a prática do comer fora de casa. Então, isso dá para você tirar aí como conclusão de que quanto maior a renda das pessoas e das famílias, mais elas gastam, né, em termos relativos, inclusive com o gasto total da alimentação, com a alimentação fora do ambiente doméstico. Aqui um outro comparativo, que eu acho bem interessante da última POF, que é o quanto isso cresceu no espaço rural. Né? A gente nota que no espaço urbano era 33,1% em 2008, 2009, e foi para 33,9% em 2017, 2018. Só que no meio rural era 17,5% e foi para 24%. Então, o meio rural tem gasto também muito, né, do gasto total com alimentação, com o comer fora de casa. Então, esse é um fenômeno pouco explorado, ainda que seria interessante de trabalhos futuros acabar identificando quais são os fatores, se há a presença de restaurantes, né, como essa prática de se alimentar fora do ambiente doméstico tem adentrado os espaços rurais. Aqui um pouco por região, tem algumas regiões que cresceram mais que outras, tá? Centro-Oeste, por exemplo, cresceu muito, gasto com alimentação fora de casa, Sudoeste caiu, região Sul aumentou, e região Nordeste aumentou bastante também. E um outro tópico que eu queria tratar com vocês é a conveniencialização da comida e do comer. Né? Então, aqui é um tópico muito recente, ele está atrelado também com eating out, com comer fora de casa, né? E ele corresponde, né, ao quão conveniente a alimentação e o comer tem se tornado nas nossas vidas. Né? E quantas pessoas têm buscado, e aquilo que o professor Sérgio mostrou nos gráficos, sobre a economia de tempo e dinheiro, por exemplo, o quanto essa dimensão da economia do tempo e do dinheiro faz parte desse processo de conveniencialização da comida e do comer. É um conceito muito recente, né? A Bent Hauger, que é uma pesquisadora
dinamarquesa recentemente tem trabalhado com esse conceito, em 2018 que ela criou, né? E que corresponde aos produtos que a gente chama de produtos de conveniência, aqueles que adentram as nossas cozinhas, pré-prontos, pré-preparados, ou aqueles que a gente consome de fora também, pré-prontos ou pré-preparados, né? Do mesmo modo, esse processo ele não se dá somente na característica do alimento em si, né? Mas também no processo de compras. A gente se torna conveniente, ou também dentro da conveniência, quando a gente faz a compra de cestas de produto, por exemplo, mesmo da agricultura familiar ou de outros, né, que é o delivery da agricultura familiar, que tem crescido bastante na pandemia, grupos de consumo, né, ou comunidades que suportam a agricultura, que são as CSAs, né, tudo isso entra nesse processo de conveniencialização da comida e do comer. Sempre na perspectiva de economia de tempo, né, economia de dinheiro, em que as pessoas têm buscado atualmente. Então, isso não se restringe somente aos ultraprocessados. Os ultraprocessados é um tipo de alimento que também é conveniente, mas outros processos em torno da alimentação e do comer também têm se tornado mais conveniente para as pessoas. Alguns dados que corroboram com isso, nós não temos dados muito sólidos, é uma pesquisa ainda que a gente está por fazer. Por exemplo, me interessa muito pesquisar os restaurantes, as dark kitchens que surgiram atualmente, que são os restaurantes que funcionam só por delivery, cresceram absurdamente na pandemia, claro, por toda a condição que se apresentou, né, e que as pessoas não puderam ir em restaurante, etc. Porém, já era uma tendência que vinha se consolidando no mercado. Atualmente, é uma tendência em que grande parte dos restaurantes, os relatórios que tem sobre ambiente de restauração no Brasil, têm apontado, né, que vai ser um dos grandes investimentos, tem sido um dos grandes investimentos, as dark kitchens, em diversas modalidades, né? Então, isso também tem contribuído com o processo de conveniencialização da comida na parte da oferta dentro do ambiente de restauração, né? Do ponto de vista da cozinha, das práticas do cozinhar e tal, aqui tem alguns dados do número de horas semanais dedicadas à produção do próprio consumo, com pessoas de 14 anos ou mais, a gente tirou da PNAD de 2019, né? Como vem caindo também o tempo em que as pessoas vêm se dedicando à produção do próprio alimento, né? As práticas alimentares da cozinha, por exemplo. Então, há uma tendência, sim, isso é uma tendência, digamos que mundial, para alguns países mais do que outros, obviamente, não é uma tendência generalizada de maneira igual, porém, a tendência de que as pessoas vêm gastando menos tempo cada vez mais com a prática do cozinhar, na perspectiva de economia de tempo, de dinheiro, etc. Claro, e aqui também entra, então, todas as diferentes formas de conveniencialização que a comida pode apresentar. Aqui alguns outros dados que vocês também estão acostumados, eu queria que vocês notassem esse aqui, né, dos outros alimentos da última POF, quanto cresceu, né, aqui dentro está a categoria dos ultraprocessados. Né, aqui tem um dado um pouco mais claro sobre o aumento do consumo de ultraprocessados no Brasil. Notem que a gente já saiu de 13% lá em 2002, 2003, para 18%, né, 2017 e 2018, então vem crescendo o consumo de ultraprocessados no Brasil, né? Aqui, ele vem desse atlas, né, da situação alimentar no Brasil, com um atlas muito bem bolado, está aqui o link, né, vocês podem estar analisando, né, um atlas muito bem feito. E o interessante de se observar é que esse consumo de ultraprocessados, que a gente tem falado tanto, ele se dá de maneira diferente entre as classes sociais, né? Então, as classes que têm mais consumido ultraprocessado, né, são as classes de mais alta renda, né? Em torno de 24,7% do rendimento é gasto com ultraprocessado lá no extrato de maior renda da população brasileira. E os estratos de menor renda gastam em torno de 12% do gasto com alimentação em ultraprocessado. Então, há sim uma diferença no consumo de ultraprocessado entre as classes sociais. Então, as pessoas mais pobres no Brasil comem menos ultraprocessado. Até porque o ultraprocessado no Brasil, e vocês devem saber muito bem que trabalham com alimentação diariamente, né, boa parte desses alimentos ultraprocessados são caros, né? Não é a população de mais baixa renda que vai comer no McDonald's, que vai comer no Burger King, não. É a classe média, a classe alta que vai comer, por exemplo, nesses restaurantes de fast food, né? Então, boa parte dos ultraprocessados, quem consome é a classe média e classe alta do Brasil, né? Classe baixa, classe pobre, tem muito pouco acesso, né, em geral, aos ultraprocessados, e aqui se torna evidente, em termos de gasto, o quanto isso representa no gasto de alimentação total de cada uma dessas grupos de renda, né?
O que é interessante notar, e isso eu pesquisei e não encontrei, até se alguém de vocês puderem me ajudar, que entendem um pouco mais, né, que são os dados que correlacionam, por exemplo, estratos de renda com obesidade. Eu não consegui, né, talvez tenha nos microdados da PMS, né, que é a Pesquisa Nacional de Saúde, de 2019 e 2013, né, talvez nos microdados a gente encontre a distribuição da obesidade por extrato de renda no Brasil, para saber se efetivamente são as classes mais pobres que têm apresentado maior índice de obesidade ou não, e ver em que medida isso se relaciona, por exemplo, ao consumo de ultraprocessados. Então, há de se fazer essa correlação para saber, né, onde se encontra, né, os estratos com maior índice de obesidade, do ponto de vista da renda, e correlacionar isso com os produtos ultraprocessados, por exemplo. Então, também é uma agenda de pesquisa interessante para a gente poder explorar aqui. Ok? Então, um outro último tópico que eu queria conversar com vocês é a crise das proteínas animais, né, que recorrentemente vem aparecendo nos relatórios internacionais, tem sido muito debatido do ponto de vista das mudanças climáticas, da ética animal, do ponto de vista da saúde pública, né, consumo excessivo de proteínas de origem animal, especialmente proteínas de origem de carne vermelha, né, red meat. Então, aqui tem alguns gráficos, né, desse artigo do David Tillman, né, de 2014, que nos mostra os diversos impactos que diferentes dietas têm do ponto de vista da saúde, né, diabetes tipo 2, câncer, mortalidade por doenças coronárias e outras causas de mortalidade. Aqui o tipo de dieta, vegetariana, pescetariana, mediterrânea, né. Aqui um pouco do ponto de vista das emissões de gases de efeito estufa. Notem que em vermelho aqui é a produção de proteína animal, especialmente frango, porco e ruminantes de carne vermelha, né, gado, bovino, o quanto contribui com a emissão de gases de efeito estufa e o quanto, né, mal causa à saúde. E aqui as diferentes dietas poderiam contribuir por uma melhor saúde. Então, aqui já tem um debate forte do ponto de vista do impacto climático do consumo de proteína de carne animal, especialmente carne vermelha, e também do ponto de vista da saúde. Aqui outro relatório, também muito conhecido, né, que é da The Lancet de 2019, junto com aquele outro relatório que eu mostrei para vocês inicialmente da Sindemia Global, discute muito o consumo de carne vermelha. E aqui todos os índices que tem do ponto de vista global e por regiões do mundo, né, o quanto se consome de cada uma desses alimentos. E aqui, mais ou menos, o quanto deveria ser o limite para consumir cada um deles do ponto de vista de uma dieta saudável, equilibrada. Notem que o consumo de carne vermelha ele ultrapassa muito boa parte das regiões do mundo, não todas, né? Por exemplo, no sul da Ásia, o consumo de carne vermelha é muito baixo, né? Ainda teria que se ampliar o consumo, né, em comparação aos outros países, que nem a América do Norte, os Estados Unidos, em que o consumo, o Canadá, que o consumo é muito elevado, né? E, ademais, aqui o quanto contribui também com os gases de efeito estufa, né? A produtos de origem animal, aqui está em rosa, aqui em salmão, né, o quanto se contribui nos gases de efeito estufa, comparando com outros tipos de alimento, né, depois em segundo vem os grãos, né, diferentes grãos, né, que também contribuem significativamente, mas claro, do ponto de vista do nitrogênio, contribui um pouco mais do que a contaminação, né, do que os produtos animais, porém gases de efeito estufa, os produtos animais, aqui em 2010, aqui é uma projeção para 2050, quanto isso vai aumentar em termos de contaminação ambiental. Aqui, cenários, do ponto de vista de uma dieta saudável, com e sem desperdício alimentar, e uma dieta as usual, como a gente tem feito, né? Essa dieta padrão, se mantendo por um longo período, quanto ela vai contribuir com as emissões, ou quanto a mudança de uma dieta contribuiria, né, com a mudança em termos de uma alimentação saudável, né? Então, note que a grande mudança está aqui, né, na parte de proteínas, bife, de cordeiro, de porco, de aves, de leite, de ovos, né, mudando para uma dieta mais saudável, né, com e sem desperdício, o quanto isso impactaria numa transição nutricional, que é o que eles defendem nesse relatório, uma grande transformação da alimentação, esse é o termo que eles utilizam nesse relatório, uma grande transformação da alimentação, o quanto impactaria essa mudança nas dietas. Aqui mais alguns slides, né? Eu peguei da Jessica Fanzo, é uma pesquisadora de Johns Hopkins, nos Estados Unidos. Ela fez uma apresentação, fiz aqui a referência e copiei esse slide dela, mostrando o quanto, por exemplo, né, a produção de
de gado bovino contribui com os gases de efeito estufa, né, do ponto de vista da agricultura. Então, tudo que a agricultura contribui, né, com a emissão de gases, que é em torno de 27%, e aqui onde está a produção de gado, sendo que boa parte também de grãos é produzida em razão ou para alimentar esse gado aqui. Ademais, isso não se dá da mesma forma em todo mundo, né? Notem como uma dieta na África subsaariana e uma dieta na América do Norte, né? Quanto os limites, né? Que os limites aqui saudáveis de uma alimentação, né? Notem que em termos, em média, né? Na África subsaariana estão no limite de 100%, né? Do que seria considerado saudável, o consumo de proteína, na média, e como isso na América do Norte ultrapassa muito os limites saudáveis, assim, do ponto de vista do que é recomendado com a dieta saudável. Bom, dentro disso há, então, o surgimento de movimentos veganos ou veganismos, né? Não tenho tempo, a gente tem uma pesquisa longa também sobre movimentos veganos, restaurantes veganos, consumidores veganos, aqui em Porto Alegre, em torno de 3, 4 anos a gente já vem trabalhando com essa pesquisa, né? Mas o importante é que ela é bastante diversificada e complexa, não dá para resumir a dieta vegana numa única filosofia, numa única forma de pensar, né? Tem todo um engajamento social, também tem um engajamento individual que é muito diferente dentro dessa tendência alimentar, digamos assim, ou dessa filosofia de vida que é o veganismo, tá? Aqui eu só quero chamar a atenção, que isso interessa particularmente quem trabalha com alimentação escolar, claro, que em 2019 saiu uma portaria falando sobre alimentação vegetariana no Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, já se tem aí uma atenção especial para aquelas crianças que optam, né, por uma alimentação vegetariana ou vegana, né, seja pela ideologia da família, ou por opção da própria criança, né, porque a gente tem cada vez mais... os jovens estão cada vez mais novos, engajados nesses tipos de ação, né, de luta contra as mudanças climáticas, etc., como a gente tem visto. A Greta Thunberg, por exemplo, que tem, né, muito jovem, né, tem mobilizado um ativismo, né, pela luta contra as mudanças climáticas, e isso também atinge na dieta, né? Ela é vegana e ela também influencia muita gente na alimentação. Então, isso vai chegar nas escolas, cada vez mais. Já tem uma portaria, vocês devem estar sabendo disso, e que é importante também fazer essa discussão dentro das escolas. É claro que não trago aqui todo o conteúdo da nossa pesquisa, que poderia ser discutido, mas chamo a atenção para que esses tipos de dieta, essa tendência na alimentação contemporânea, venha entrando também na alimentação escolar, sob uma perspectiva da ideologia política, de uma ética, de uma filosofia de vida e de uma ética animalista, digamos assim, do ponto de vista dos veganos e vegetarianos. Ademais, o que é importante também, nessas grandes mudanças que têm acontecido, da crise das proteínas, as grandes empresas multinacionais e também as startups têm entrado, né, por um aporte financeiro enorme do sistema financeiro, tem investido nessas novas tecnologias, enfim, eles querem reinventar e remodificar também todo o sistema alimentar, mas que ele permaneça ainda na mão das grandes corporações e na indústria, obviamente, tem investido muito nas carnes à base de planta, na impressão de proteínas, carnes produzidas em laboratório, a partir de células, né, e etc., cultivadas, né, em laboratório. Então, tem muitas empresas aí se envolvendo nesse grande mercado do futuro. Também tem toda uma pesquisa e uma tendência na produção de proteínas de inseto, né, viveiros e grandes criadouros de inseto para serem base da produção de proteínas. Tem algumas pesquisas já sobre isso e vai chegar no Brasil, grandes fazendas de produção de inseto, né? E aqui as grandes marcas têm se envolvido. Para finalizar, só gostaria de dizer para vocês que, claro, a perspectiva dessa tendência, dessas grandes indústrias e tal, não é nos veganos, porque os veganos aí, eles são em torno de 5, 6, 7% da população mundial, em alguns países mais, outros menos, né? E a tendência não é crescer tanto mais, a princípio. Porém, a dieta flexitariana, ou reducitariana, ou climateriana, como alguns chamam, tem crescido muito. As pessoas que querem reduzir o consumo de proteína, reduzir o consumo de carne, né? Então, é nesse público, que é em torno de 60%, 70% dos consumidores, média, é que as empresas estão de olho. Eles não estão de olho nos veganos, né? Porque o vegano, mesmo, na sua grande maioria, né, eles não consumiriam esse produto, né? Produto de célula cultivada em laboratório, plant-based para bife e tal. Isso eles não consumiriam, porque eles não consomem nenhum tipo de proteína e a ideologia deles não é consumir isso, mesmo que seja fake, ou falso, ou seja lá o que for,
né? Mas sim os flexitarianos e climaterianos e redustarianos que não querem deixar de comer carne, mas querem impactar menos no meio ambiente e impactar menos na sua saúde. Então, é nesse grande extrato de consumidores, que é enorme, né, que essas empresas estão de olho. Né? Porém, ainda pesquisas são muito recentes, a gente tem iniciado algumas pesquisas nesse sentido, para tentar desvendar um pouco essas tendências, as estratégias também de mercado. Ok? Então, era isso que eu tinha pontuado aqui dentro dos meus 30 minutos, acredito, né? E paro de dividir a tela com vocês. E obrigado, João. Eu acho que eu fiquei dentro do nosso tempo. Muito obrigado, professor Michael e professor Sérgio. Agora a gente vai iniciar as rodadas de perguntas. Eu vou fazer 3 perguntas por rodada, aí vocês veem quem quer responder qual pergunta. A Carmen Lúcia pergunta: a cesta básica não seria também um componente que traz para os lares a obesidade? Arroz, feijão, macarrão e farinha? O Cauê Brás, aí da URGS, doutorando, pergunta: sendo os consumidores um vetor de mudança para a transição alimentar, quais são os obstáculos no Brasil, país cuja renda média da população é baixa e está reduzindo desde o golpe de 2016, para efetivar sua transição alimentar de modo que se garanta segurança alimentar e nutricional para todos, sem ultraprocessados como primeira opção de consumo dos mais pobres? E a Juliana, que é nutricionista no SAS Brasil, pergunta: como associar o cuidado em saúde com a construção de novas políticas públicas? Sérgio. Teu fone, Sérgio. Professor Sérgio, o senhor está mutado? Desculpem, eu estava com o microfone desligado. Posso dar um pitaco aí, Mike? Depois tu pega aí também. Enfim, acho que são perguntas interessantes. Obrigado aí, Carmen, Cauê, Juliana. Cesta básica e obesidade. Eu acho que sim, né, Carmen? Dependem os produtos, né? Eu não sei, mas aqui eu me alinho com os nutricionistas, né? Aqueles que defendem principalmente o bom e velho feijão com arroz e um bife, né? Eu acho que se a gente puder ter no Brasil uma política de alimentação baseada aí nesse feijão, arroz, e aí talvez incluir mandioca, né? Batata doce, que são coisas né, que a gente tem aí na nossa biodiversidade nacional, e são produtos relativamente baratos, a gente consegue fazer uma cesta básica. Mas aí a gente pode completar com, por exemplo, outras políticas, né? Eu acho que o Maico falou, eu concordo com ele, a gente tem que caminhar cada vez mais para políticas integradas. Por exemplo, a gente tem política de cesta básica, mas, por exemplo, frutas, legumes e verduras é difícil colocar na cesta básica, né? Porque tem aí uma questão de logística e tal, né? Então, geralmente a cesta básica é aquele pacote fechado ali. Bom, a gente pode pensar, por exemplo, em sistemas de agricultura urbana, né? Ou hortas urbanas, hortas nas escolas, né? Ou hortas em prédios, onde as pessoas podem produzir folhosas. Então, os municípios, que muitos de vocês que estão nos ouvindo, esse curso aqui é destinado para autoridades municipais, stakeholders municipais, os municípios poderiam, por exemplo, na minha opinião, fazer políticas alimentares que vão mais nessa direção das folhosas ou dos alimentos frescos, né? E aí deixar a cesta básica cobrir outra parte. E aí combinar isso, é claro, né? Então, acho que pode ser por aí que a gente combate a obesidade, né? Porque, né, Carmen, não adianta a gente pegar, por exemplo, pega o caso aí dos moradores de rua, que são as pessoas em maior fragilidade, maior vulnerabilidade alimentar. Se a gente for dar massinha miojo para eles, for dar para eles ultraprocessados, bom, se eles não morrerem de fome, eles vão morrer contaminados pelas outras porcarias, né? Junk food. Então, não dá para fazer isso, entendeu?
Então, acho que o que a gente está aqui colocando e reverberando, junto com outros colegas que, né, nesse curso já trataram desse assunto, é o direito humano à alimentação saudável. Tá? Não é só o direito humano à alimentação, mas é o direito humano à alimentação saudável. Então, eu responderia dessa forma, né? Bom, o Cauê, aí, a Cauê, beleza? O Cauê é do nosso grupo de pesquisa aí. Ele nos provoca, né, Michael, sobre renda e segurança alimentar. Essa é uma pergunta capciosa para quem é economista. Bom, o Graziano sempre tem dito, né? O grande problema da insegurança alimentar é a falta de renda das pessoas, né? E aí, claro, qual é a política que a gente que tem surgido, né? Bom, fazer com que as pessoas tenham renda. Bolsa Família, Auxílio Brasil, ok. Mas a gente sabe que a gente tem uma limitante para isso, que é que não tem orçamento para isso tudo. Aí, nesse caso, eu vou entrar com um tema que a gente não abordou aqui. Eu acho que aqui tem uma janela de oportunidades para a agricultura familiar. A agricultura familiar brasileira, eu tenho dito isso nas minhas palestras e discussões com o movimento sindical da agricultura familiar, pessoal da CONTAG, pessoal da FETRAF, do MST, da Via Campesina, eles têm que se apropriar dessa bandeira da alimentação saudável. A agricultura familiar tem que ser a promotora da alimentação saudável. Essa bandeira tem que cair na mão da agricultura familiar, senão ela vai ser apropriada, como o Michael mostrou, pelas empresas que vão fazer o famoso business as usual, né? Não vamos pensar que esse tema, essa questão da saudabilidade, da sustentabilidade dos alimentos, não pode ser corporativamente apropriada pelas empresas. Pode sim. Ou a gente se mobiliza logo, ou a gente se mexe, ou esse cavalo está passando encilhado e vai ser montado por outro. E a agricultura familiar precisa montar esse cavalo, na minha opinião. Viu, Cauê? Nesse sentido, a agricultura familiar precisa produzir alimentos mais baratos, e aí as políticas públicas são fundamentais para isso. Porque há um ponto aí de inflexão que não tem como produzir mais barato. Finalmente, Juliana, né? Cuidado com política, como integrar políticas de saúde, ou melhor, cuidado com a saúde e políticas públicas. Aí vai um pouco naquilo que eu falei. As nossas políticas de produção, de produção, Juliana, ainda são políticas agrícolas. Nós não chegamos nem ainda a políticas do agronegócio, né? O que se defende hoje no Brasil é isso. Nós estamos defendendo políticas alimentares, políticas que produzam comida nutricionalmente saudável. Por isso, uma agricultura sensível à nutrição. Então, se, né, nós tivermos uma mudança de governo, e oxalá isso aconteça, porque eu, pelo menos, estou torcendo e vou lutar por isso, né, neste ano, nos próximos anos, o desenho das políticas públicas brasileiras vai ter que mudar muito, porque nós estamos fazendo políticas, né, do século XX, né, e não políticas do século XXI. Esses seriam os comentários que eu teria, Maicon. Ok, Sérgio. Rapidamente, começando pela pergunta da Carmen sobre a cesta básica. A gente tem uma ideia da cesta básica de 50 anos atrás, ou 100 anos atrás. A gente precisa revolucionar a ideia da cesta básica no Brasil, né? E nós temos que ser ousados nesse sentido, porque pensar a cesta básica da forma como ela é composta hoje, universal para todo o país, né, não cabe mais dentro do conceito de segurança alimentar e nutricional, em que o foco é respeito da cultura local, né, em que as pessoas têm que ter direito à alimentação daquilo que elas estão acostumadas a comer, né? Não vamos trazer, sei lá, uma comida do sul para todo o país achando que isso tem que ser igual para todo mundo. Então, há de se pensar, por exemplo, no conceito de cesta básica regionalizado, territorializado, né, em que as políticas públicas incorporem essa demanda da cesta básica através de pensando na sua composição de maneira territorializada, né, e regionalizada. Por que não? Né, temos aí inúmeros nutricionistas e nutricionistas competentes trabalhando com alimentação escolar em todo o Brasil, com um know-how gigantesco, né, que conhece já a biodiversidade local, agricultura local, agricultura familiar, que o PNAE trouxe muito esse conhecimento, esse know-how, né, começar a pensar, né, em estruturar, né, uma cesta básica diferenciada do que a gente tem em termos de padrão universal e única para todo o país, né? E começar a pensar, e tem que cobrar do governo, que a cesta básica ela tem que incorporar frutas, legumes e verduras, né? Claro, culturalmente, né, adequada para o território, enfim, para as pessoas,
mas tem que incorporar esse tipo de alimento também. Não dá mais para pensar a cesta básica, né, da maneira como a gente vem pensando há 50 anos ou mais, né? Então, a gente precisa ser ousado nesse sentido, porque senão nunca a gente vai levar o debate da segurança alimentar para dentro da alimentação do trabalhador, porque hoje boa parte dos trabalhadores do Brasil recebem parte do seu salário com cesta básica. Estão entregando lá, sacolando cesta básica para as pessoas, e esse alimento que e muitas vezes, aquela farinha branca, aquele sal refinado, aquele açúcar refinado que nós estamos enfiando para as pessoas. Poxa, a gente está cansado de saber que isso não é saudável, né? Então, vamos pensar numa cesta básica diferente. Então, há um desafio para a política pública também em repensar esse conceito que a gente tem de cesta básica hoje, que não cabe mais no debate que a gente tem de segurança alimentar e nutricional, que já tanto avançamos, né? Não tem mais espaço para isso. E aí, de fato, influenciar aí dentro da alimentação do trabalhador, né? A questão do ticket de refeição também, a gente tem muito pouca influência do ponto de vista de inovações da alimentação do trabalhador, né? Então, o debate de segurança alimentar tem que adentrar nesses espaços. Tem uma iniciativa, inclusive uma das empreendedoras foi minha aluna aqui no TCC da URGS, que se chama Papaias Empreendimento, que é exatamente isso, oferecer para as empresas um ticket de alimentação saudável, né? E elas têm entrado com sucesso, em que esse ticket de alimentação é gasto na feira do agricultor, com alimento ecológico, com alimento orgânico. Então, esse debate tem que ser feito. Tem um espaço aí, inclusive até de novas iniciativas, novos cartões, novas formas de aquisição dessa alimentação do trabalhador, que está dentro dessa discussão da cesta básica, né? Então, acho que eu daria ênfase a isso, tá, Sérgio, né, nessa minha resposta. Claro, a questão da renda do Cauê, eu acho que tu já compreendeu um pouco do que seria, né? Obviamente, é um dos fatores limitantes que a gente tem, a questão da renda, né? Então, mas ainda assim, eu acho que ela se encaixa dentro desse debate que a gente deveria fazer, da alimentação do trabalhador e da cesta básica, né? Que eu acabei de mencionar. E só por último, que a Juliana perguntou das políticas públicas integrativas, né, questão da saúde. Nós devemos entrar com força total, e já tem uma porta de entrada, que é a alimentação escolar, com a educação alimentar. A gente precisa ter políticas fortes para entrar dentro da casa das pessoas, né, levando a educação alimentar para as pessoas. Mobilizar extensionistas, assistente social, né, professores, nutricionistas, não só a alimentação dentro da escola com as crianças, mas também com as famílias dessas crianças, né? Encontrar formas alternativas desse debate, dessa reflexão, dessa discussão, adentrar os lares, né? Nós precisamos ampliar isso também. Então, isso é integrar a política pública de alimentação e de saúde. Precisamos de informação, de formação, né? As pessoas precisam refletir sobre sua alimentação. E as pessoas não vão refletir sobre alimentação pela televisão, né? Não vão refletir olhando propaganda na televisão. Elas têm que refletir, inicialmente, claro, na sala de aula, através do sistema educacional, em que tem que incorporar, né, urgentemente, de maneira contundente, a questão da educação alimentar, né? Então, essa seria a minha opinião. Muito obrigado pelas considerações. Eu vou para a segunda e última rodada de perguntas, professores. A Manuela, da Federal Fluminense, pergunta: gostaria que os professores comentassem sobre o desafio relativo ao tempo de preparo da comida, que muitas vezes seduz o consumo de alimentos rápidos. Como isso impacta na qualidade nutricional e no aumento da insegurança alimentar leve? Quais os estímulos poderiam ser pensados para vencer esse desafio? A Ana Beatriz, da URGS também, mestrando em Sociologia, pergunta: como pensar alternativas para as dietas mais saudáveis, flexitarianas, de redução e etc., que sejam acessíveis para as populações mais vulneráveis, sem comprometer a saúde e a construção identitária que vem com a alimentação? E a última pergunta do bloco, da Maria, da Secretaria Municipal de Saúde. Observo que há muita resistência na aceitação e implantação dessas estratégias, hortas, agricultura familiar e etc., pelos gestores municipais. Como traçar e iniciar essas estratégias dentro do município? Sérgio, tu vai ou eu começo? Sim, eu estava anotando aqui. Eu vou começar pela última, da Maria. Eu acho que é uma questão bem importante e é isso que acho que esse é um tema
que a gente precisa se dedicar a mais pesquisas, viu, Maria? Mas, enfim, como vencer as resistências? A primeira coisa, eu acho, é a gente fazer um pouco o que a gente tentou fazer hoje aqui, né? Eu, pelo menos, mostrei uns dados de qual é o custo da obesidade, qual é o custo do sobrepeso para a sociedade brasileira, qual é o preço, a despesa que o Estado gasta com a obesidade e com a insegurança alimentar. Não é só mais o desperdício, 27%, 28% de alimentos que são desperdiçados. Isso também é gasto. Ou seja, alimentos esses que não são colhidos corretamente na propriedade, ou são perdidos no transporte, ou são depois desperdiçados na hora aí, né, de serem armazenados, acondicionados, ou até o prazo de validade vence no supermercado. Nós estamos gastando uma fábula de dinheiro de pessoas que estão se alimentando muito mal. Então, elas ficam com prejuízo, porque tem um prejuízo à sua saúde, muitas morrem, muitas pessoas falecem por conta dos efeitos da má alimentação, e outras pessoas acabam tendo enormes repercussões sobre a coletividade. Por exemplo, o Sistema Único de Saúde paga cirurgias bariátricas no Brasil. Eu até tinha o dado para apresentar aqui, acabei tirando a slide. Pessoal, vocês não têm ideia, é uma fábula de dinheiro que a gente gasta em cirurgia bariátrica. Só não é tão grande quanto o dinheiro que se gasta tentando curar, fazendo tratamento antitabagista, o câncer que é oriundo do tabaco, que é algo que as empresas tabagistas precisariam pagar. Então, uma das primeiras políticas que a gente precisa fazer é quanto é que custam os ultraprocessados, né, para o Sistema Único de Saúde. Esses produtos ultraprocessados é a primeira coisa que tinha que ser proibida. Os estudos aí dos colegas da USP e outros pesquisadores em nível internacional, está se formando um consenso de que ultraprocessado, né, é igual a veneno na agricultura. Entende? É a mesma coisa que colocar o veneno no tomate, o veneno no moranguinho, é colocar um monte de emulsificantes, usantes, não sei do que lá. Por exemplo, eu gosto de comer produtos aí da charcutaria, né? Eu gosto de comer linguiça, eu gosto de comer, enfim, coisas que são aí defumadas. Você sabe que hoje em dia não existe mais nenhum processo de defumação industrial, tudo é fumaça líquida. Parei de comer, só compro quando eu posso comprar de uns colonos diretamente. Então, mas quantas pessoas comem aí salames, linguiças e outros, né, costelinha defumada, né, com fumaça líquida? Então, Maria, eu acho que os cientistas, nós pesquisadores, precisamos mostrar, e aí precisamos contar com os engenheiros de alimentos, nutricionistas e todos os outros especialistas para fazer esses estudos de resíduos, quanto custa, né, a alimentação não saudável. E aí a gente vai ver que seria muito mais barato se a gente pegasse esse dinheiro e colocasse em apoio a hortas, a produção de FLVs, frutas, legumes e verduras. É o barato que sai caro para a sociedade. Então, a primeira né, estratégia, eu acho que é mostrar para os prefeitos, por exemplo, quanto é que ele gasta lá no município dele, tentando fazer, né, políticas paliativas que não vão resolver o problema das pessoas. Se elas continuarem obesas, elas vão ficar doentes e vão sobrecarregar o sistema de saúde. Se as pessoas continuarem consumindo comida empacotada, né, em pizza, eu faço isso na segunda-feira, eu dou uma caminhada na cidade, eu vejo quanta embalagem de alimento tem na rua. Né? Por exemplo, quanto plástico se joga no mar. Outro dia eu vi uma reportagem sobre isso. Mas da onde vem isso? Porque todos os alimentos são empacotados. Então, a indústria de alimentos, esse é um custo, é uma externalidade que tinha que ser incluída aí. E aí nós vamos ver que os alimentos orgânicos comprados na feira ou entregues diretamente pelos produtores vão ser mais baratos. Entendeu? Então, eu acho que a gente não valora, não coloca no preço dos produtos os impactos que eles causam. Eu não tenho dúvidas que daqui para frente, né, com as negociações aí da COP 26, 27,
que na última COP já foi pautado isso, elas vão multar, elas vão botar taxas, impostos sobre empresas poluentes e vão, por outro lado, dar apoio, dar subsídios a empresas que geram menos passivos. Bom, Manuela, sobre o desafio do tempo de preparo da comida, essa bola aí eu vou deixar para o Michael aí, tá? Para ele responder, porque ele tem todos os dados para te responder. A Ana Beatriz pergunta como pensar em alternativas flexitarianas para as populações mais pobres. Eu acho que uma parte da pergunta o Michael já respondeu. Eu acho que o Estado tem que entrar na América Latina, no Brasil, ou em geral em países em desenvolvimento, políticas alimentares têm que ser políticas públicas. E por que políticas públicas alimentares têm que ser? Porque política pública é para produzir bem-estar social. Política pública interessa ao público. É o Estado, quando faz política, do interesse da coletividade. E o interesse da coletividade é o interesse de estar bem alimentado, bem nutrido, para não adoecer e para poder ter uma vida digna. Então, isso justificaria uma política flexitariana, como o Maico citou, na alimentação escolar, na cesta básica, uma série de iniciativas que a gente hoje faz, mas a gente faz de uma maneira convencional. Se a gente trocar o sinal, trocar isso pelos orgânicos, né, a gente vai ter um mercado gigantesco. Por exemplo, se a alimentação escolar comprasse só orgânicos ou produtos da agroecologia, né, compra-se hoje só 30% da agricultura familiar, e nem é orgânico, é só que seja da agricultura familiar. Então, se a gente tiver todas as políticas de public procurement, ou compras públicas, né, destinadas a isso, hospitais. Semana passada mesmo, a minha mulher faz gastronomia, nós estávamos numa mesa conversando, né, com a colega Kátia, e nós estávamos falando, não se serve comida orgânica, não se serve carne orgânica. Está lá o cara se recuperando e está comendo porcaria, entendeu? Como é que pode dar certo um negócio desse, entendeu? Então, isso aí são espaços, né, em que o flexitarianismo, essa transição alimentar, ela poderia ganhar espaço, ganhar terreno aos poucos para que essa transição pudesse ser construída. Então, ela não vai se dar só por mecanismos de mercado. O Estado, as políticas públicas são absolutamente decisivas para entrar aí aonde as políticas de mercado não dão conta. Então, a combinação desses dois níveis, né, ela é importante. E é assim que eu espero que a gente possa caminhar. Por aí, Maico. Ok, eu vou deixar a resposta da Maria, acho que o Sérgio já contemplou bastante do ponto de vista das hortas, agricultura familiar, eu vou focar um pouco na pergunta da Manuela e da Ana. Manuela, assim, há uma tendência, eu já comentei isso, na diminuição do tempo gasto com a prática do cozinhar. Por quê? Porque é um recorte de gênero muito forte. Recém agora, o Guia da Alimentar da População Brasileira vem incorporando essa reflexão, esse debate. Um recorte muito forte de gênero quando a gente discute a prática alimentar, a cozinha, né? Boa parte das mulheres que cozinham por obrigação, né? E isso é um sistema de opressão, na verdade, muitas vezes. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala que temos que voltar obrigatoriamente para a cozinha, porque boa parte das mulheres nunca saíram da cozinha, e bem que elas queriam sair da cozinha, boa parte delas, né? E elas nunca conseguiram. Então, assim, é importante que a gente tenha isso em mente, que a cozinha, ela também tem um recorte de gênero muito forte quando a gente fala na prática do cozinhar. E nesse sentido, não é por acaso que os produtos de conveniência, eles adentraram fortemente as cozinhas, pela questão do mercado de trabalho, que incorporou boa parte da mão de obra feminina ao longo dos últimos metade do século passado em diante, né? Mas também porque as pessoas não gostam de cozinhar, muitas delas, né? Ou boa parte cozinha por lazer, né? Ou numa janta, ou no final de semana, no almoço e etc. Então, assim, é importante a gente não perder de vista o debate da conveniência e da conveniencialização numa perspectiva de segurança alimentar, inclusive, numa perspectiva de saudável, né, em que iniciativas, seja ela privada ou até mesmo dentro da própria cozinha, e dentro disso se enquadra, por exemplo, né, as cestas de bens de consumo, os grupos de consumo, né, que também é uma forma de aquisição por conveniência, que facilita o trabalho doméstico e as práticas na cozinha.
né? Então, isso é importante a gente levar em consideração. Então, a gente tem que desmistificar um pouco esse debate de que gastar menos tempo na cozinha é ruim necessariamente. Não, a gente precisa melhorar a qualidade alimentar. E também uma das opções é diminuir e facilitar, né, a prática do cozinhar, né? Porque, como eu já falei, tem esse recorte de gênero, sabe? Tem todo um debate e vários materiais já publicando e falando sobre isso, né? Então, é importante refletir bastante sobre essa questão da cozinha e das práticas de produção de alimento na cozinha. E a questão flexitariana, Ana, boa parte da sociedade civil já vem dando conta disso, né? As ações coletivas, movimentos sociais, a Sociedade Vegetariana Brasileira, a SVB, por exemplo, eles têm a campanha da Segunda Sem Carne, que é uma dieta flexitariana, né? Então, nos seus restaurantes, em todo o movimento, no Brasil todo, e é uma campanha mundial, eles falam sobre a Segunda Sem Carne e tem repercutido positivamente nessa campanha, que é uma dieta flexitariana. E tem também a ação coletiva da periferia, tem vegano periférico, tem vários aí, né, pessoas que têm se mobilizado em demonstrar que uma dieta flexitariana, vegana, muitas delas, inclusive, pode ser feita de maneira barata, né, para as pessoas também terem acesso. Então, acho que é importante esse debate adentrar também o tema da segurança alimentar e nutricional, que até então não tem participado da discussão. Parece que é um tabu discutir essa questão do veganismo, vegetarianismo, flexitarianismo, muitas vezes dentro do tema da segurança alimentar. É importante, tem muita gente incorporando isso, muito movimento social, muita ação coletiva, e eu acho que tem que fazer parte da discussão também. Eu posso dar um último pitaco nessa discussão, Mike? Tu me fez lembrar de uma coisa muito importante, que é a interseccionalidade dessas questões de gênero, Mike, com as questões de religião, opções religiosas. A gente sabe que tem certos grupos religiosos que não comem determinado tipo de comidas, como, por exemplo, os judeus, né? Mas, por exemplo, podem surgir práticas alimentares relacionadas a melhorar a saudabilidade das populações, retomando um hábito muito antigo, cristão, né? Eu me dei conta disso falando com o meu médico, por exemplo, né? Que é a questão do jejum, né? Nas religiões de extração pentecostal, né, a questão do jejum ela aparece com certa frequência. E o que a gente tem visto? A gente tem tido dificuldade de diálogo com essas religiões, com essas pessoas. Ora, por que a gente não propõe a ideia, né, de uma política de segurança alimentar ou de saudabilidade ligada aí às igrejas, que estão muito fortes no Brasil, com práticas de jejum? O Maico falou uma delas, né? Não comer carne na segunda-feira não deixa de ser jejuar na segunda-feira. Então, a gente pode, por exemplo, na terça-feira não comer frango, na outro dia não comer isso, não comer aquilo, ou instituir, né, dentro das religiões. Imagina aí, eu fico imaginando se a gente pudesse trabalhar, né, com as religiões, né, estabelecendo aí, né, jejuns em relação, né, ao consumo de carne ou a outros, não, que enfim, que poderiam... Então, é nesse sentido, pessoal, que eu e o Mike estamos, e aí encerramos por aqui, talvez, que a gente está tentando dizer para vocês o seguinte: o alimento, a alimentação, virou um novo fato sociológico. A alimentação é hoje um vetor de reorganização das relações sociais. A gente chama isso de novas formas de sociabilidade, seja nas formas dos ativismos, seja através das relações de mercado, seja através da reprodução das relações de dominação das grandes corporações. Mas o alimento está no centro desses processos contemporâneos. E é por isso que a gente precisa despertar para isso enquanto uma nova temática de estudo e de pesquisa, que é um pouco que a gente tenta fazer aí com a sociologia da alimentação e do consumo. Bom, deixamos o convite aí para quem for interessado, quem gostaria aí de aprofundar-se nessas áreas, para se somar a gente, entrar em contato com a gente, e deixamos aí nosso contato. Nós também somos parte aí do Instituto Fome Zero, enfim, não é tão difícil achar a gente. Um abraço para vocês. Assim me despeço. Muito obrigado, professores Sérgio e Maicon. Nós chegamos no limite já da nossa aula e agora eu passo a palavra ao professor Walter Bellick. O senhor está sem áudio, professor. Alô, está me ouvindo agora? Tudo certo, professor.
Bom, boa noite a todos. Eu sou o Walter Bellick, diretor do Instituto FamiZero, e eu estou entrando agora no finalzinho só para agradecer a presença de todos, a presença maciça dos alunos e da excelente aula, da brilhante aula do professor Sérgio Schneider e Maicon Schubert. São membros do Instituto FamiZero e a gente poderia ficar a noite toda aqui discutindo esse tema, porque realmente é fantástico. O Maicon trouxe 10 aberturas sobre o assunto e a gente tem muita coisa para falar. Esperamos poder repetir, aprofundando alguns aspectos que passaram muito rapidamente nessa noite. Mas eu passei aqui só para convidar todos para a próxima aula, que vai ser no dia 4 de maio, na próxima quarta-feira, com o professor Silvio Porto. O Silvio vai falar sobre políticas municipais de abastecimento e apoio à agricultura familiar, com especial destaque para a experiência do PAA. O Silvio trabalhou no desenho do PAA, o Silvio foi também diretor da SEASA do Rio Grande do Sul, e ele foi diretor da Conab. Então, uma pessoa que tem uma experiência aí nas duas pontas, trabalhou junto aos agricultores familiares e trabalhou na comercialização. Então, essa aula vai acontecer na próxima quarta-feira, às 7 horas. Convido a todos que participem. E não posso deixar meu abraço aqui para o Sérgio e para o Maicon. Esperamos nos encontrar aí em breve, numa próxima oportunidade. Gente, boa noite, muito obrigado pela presença. Até mais.